Oi, gente. Eu vim aqui falar sobre um assunto que eu considero muito importante para quem já recebeu o diagnóstico da intolerância à histamina, fez todo o tratamento que é correto fazer quando recebemos o diagnóstico e ainda estamos tendo sintomas grandes que geram crises muito fortes. Então, para a gente lembrar de todo o tratamento da intolerância à histamina, até mesmo para as pessoas que já realizaram e para as pessoas que ainda vão realizar ou que suspeitam que têm a intolerância e que vão fazer todos os exames necessários para diagnosticar de maneira correta este problema de saúde. Bom, quando recebemos o diagnóstico da intolerância à histamina, a primeira coisa a se pensar é realizar uma dieta específica, que é a dieta anti-histamínica e a dieta low FODMAP, porque sabemos que os alimentos fermentativos fazem com que liberem mais histamina. Juntamente com essa dieta anti-histamínica e com a dieta low FODMAP, a gente utiliza de suplementos que são muito importantes para controlar esta liberação de histamina, principalmente pelos mastócitos. Também utilizamos a enzima DAO quando descobrimos que temos um polimorfismo, um problema genético desta enzima que não funciona de forma adequada. Quando fugimos da nossa rotina alimentar e consumimos alimentos que contêm histamina, a gente utiliza deste recurso. Por muitas vezes também corrigimos também o nosso processo de digestão, que por muitas vezes está bem comprometido, e utilizamos enzimas digestivas, que já foi dito em outros vídeos também. Quando percebemos que temos uma disbiose associada com a intolerância à histamina, que pode estar levando a maior liberação por bactérias produtoras de histamina pelo nosso intestino, a gente tenta corrigir também esta disbiose. Mas quando, com todo este tratamento, a gente percebe ainda que não está surgindo um resultado positivo, quando ainda continuamos tendo sintomas fortes. Eu falo isto por mim. Eu dou aqui o meu exemplo. Realmente, eu fiz todo este trajeto por muito tempo. Eu consegui que alguns sintomas fossem bem silenciados, vários. Mas eu continuava tendo crises que me afetavam bastante, principalmente crises noturnas. E eu fui associando que não era apenas a intolerância à histamina, porque não era depois que eu comia algo, era por muitas horas depois que acontecia a crise. Então, o gatilho, como na intolerância à histamina principal, que é a alimentação, no meu caso, não era apenas isto. Eu percebi sim sintomas muito melhores, muito mais a menos, depois eu comecei a fazer a dieta, o tratamento específico. Mas não tive o controle, um bom controle das crises. Como eu percebi que as crises vinham muito depois, horas e horas depois da ingestão dos alimentos, e mesmo assim eu percebia que eu não comia praticamente alimentos que liberavam, alimentos que eram ricos em histamina, ou até alimentos que prejudicavam na produção da enzima DAO,
eu vi que tinha algo a mais. Foi aí que eu procurei a especialista, uma médica capacitada, que me pediu vários exames, que eu quero falar sobre isso nos próximos vídeos também, para ver se era algum problema meu, também fisiológico, que estava fazendo com que essa histamina fosse mais liberada através dos mastócitos. Foi aí também que foi através do meu relato, a minha observação e associação ao problema, que eu consegui também, através de alguns estudos, observar que poderia ser também uma síndrome de ativação mastocitária. É claro que com o auxílio da minha médica, se tornou muito mais claro na minha visão. Como eu consegui observar estas associações a gatilhos específicos comportamentais através dos meus hábitos diários, eu consegui ver realmente que se tratava de uma síndrome de ativação mastocitária. Juntamente também com exames específicos para a gente tentar eliminar se era um fator fisiológico que poderia estar estimulando estes mastócitos. Mas eu percebi que a parte comportamental do meu estilo de vida estava fazendo com que agravasse mais as minhas crises. Tanto é que agora eu percebo uma melhora muito significativa quando eu mudei o meu comportamento. Vou falar neste vídeo sobre estes gatilhos comportamentais, sobre estressores que geram as crises. Por isso, quando eu iniciei este vídeo falando que um assunto muito bom, importante, que foi muito importante para mim, eu considero que vai ser muito bom para vocês também, porque por muitas vezes eu não associei isto. E seria interessante vocês observarem e associarem. Olha só como entra o autoconhecimento, a consciência daquilo que está acontecendo com você e do que você está fazendo para que isto aconteça. Quando gera um estresse, né, no nosso corpo, a gente fala que é um desajuste do eixo HPA, que é responsável por alguns hormônios, principalmente o hormônio do cortisol, que faz com que estimule mais estes mastócitos, liberando mais a histamina. Estes estressores que estimulam este hormônio do cortisol são estressores que podem ser mentais, psicológicos, como também sociais, como ambientais e também fisiológicos. Eu vou falar todos estes estressores, exemplos deles, que foram gatilhos para as minhas crises. E eu associando, eu fui vendo com repetições que realmente eram eles que causavam as minhas crises. E quando eu comecei a mudar o meu comportamento, os meus hábitos, mudando também o meu estilo de vida, eu consegui ter uma melhora muito boa, praticamente quase 90%. Olha só, muito grande mesmo. Por isso que este tema deste vídeo é tão importante. Eu tinha que estar aqui falando com vocês, porque foi algo realmente real, que eu vivi. É claro que cada pessoa reage de maneira diferente. Eu vou citar os meus exemplos, principalmente na questão psicológica e na questão mental,
Porque cada um tem que ver qual gatilho está se manifestando e que está provocando essas crises. Eu associo muito esse gatilho mental, psicológico, emocional, com o tipo de temperamento que você tem, com o tipo de crenças que são ativadas, com o tipo de traumas que você já sofreu e que são ativados também. Até eu falei um pouquinho sobre isso também em alguns vídeos da parte comportamental e que tem muito a ver também com o estímulo desses mastócitos que liberam histamina. Eu marquei todos eles para não esquecer de nenhum, tá? Porque na verdade eu tô marcando já faz um bom tempo todos eles, mas estava todos assim, cada estímulo, cada gatilho em um lugar diferente, eu reuni todos e eu mantenho anotado porque eu tenho que sempre lembrar. Agora não, agora tá tudo muito mais fácil, porque antes eu fazia e não associava. Aí depois eu tinha crise. Aí depois de algumas crises eu fui associando, eu falei, nossa, realmente. E aí estudando, eu fui vendo realmente que poderia ser. E aí eu estimulei também por muitas vezes a crise, achando, não, é coisa da minha cabeça, mas não era. Realmente, quando eu parei, eu vi realmente que deu certo. Eu não estava mais estimulando esses mastócitos. Eu vou até ler, tá? De vez em quando, para não esquecer de nenhum, tá bom, gente? Então eu vou olhar para baixo, que eu tô com a minha anotação aqui. Mas é claro que eu já praticamente decorei, é só para ver uma sequência mesmo, para não esquecer de nenhum, tá bom? Então, os estressores psicológicos e mentais, que é da parte emocional, tá? Ruminar pensamentos negativos, a ruminação, sabe? Que tem a ver com temperamento. Porque isso aí tem pessoas que não ficam ruminando, tem pessoas que nem lembram o que está acontecendo com elas, sabe? Mas no meu caso, por muitas vezes eu ficava ruminando pensamentos negativos, que vinham também aquele sentimento, aquela emoção, na verdade, do medo, sabe? Do medo de acontecer, que gera uma ansiedade, então virava uma bola de neve. E aí eu fui percebendo que quando eu tinha esses pensamentos negativos, que geralmente a gente tem mais à noite, né? Quando a gente vai deitar para dormir, eu sentia que já ia dar início à crise. Era incrível. Principalmente quando eu assistia através das redes sociais ou até mesmo, né? No noticiário, até mesmo na televisão, à noite, antes de se deitar, notícias tristes, notícias que faziam lembrar de acontecimentos que foram ruins, né, na minha vida. Aquilo foi, na verdade, um gatilho muito grande para que gerasse estas crises. E aí eu já ia deitar com aquela angústia. E aí eu sentia as reações. Eu já sentia que alguma coisa estava acontecendo, como uma cólica, um desconforto na nuca. Eu sentia já um estralo no meu ouvido. Aí eu pensava, nossa, a cabeça que doía do nada. E eu já pensava que eu teria que acordar de madrugada porque eu ia ter crise durante a madrugada. E era batata, acontecia. Por muitas vezes eu associei isto. E aí que me veio à cabeça realmente, Kate, olha só o que você fala. Pensamentos negativos, quando são modificados, quando a gente consegue criar algo novo dentro destes pensamentos, quando a gente tem a consciência destes pensamentos e a gente consegue modificá-los em algo positivo. Foi aí que eu comecei um treino de mudança de comportamento. Bom, aí vem os estressores sociais, que tem muito a ver também com os estressores psicológicos, mentais,
emocionais. A gente fala sociais porque a gente fala muito com relação ao que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Com relação a uma sobrecarga de atividades. Por exemplo, quando eu colocava na minha cabeça que eu tinha que fazer tudo da maneira que eu achava que era certo. Eu colocava várias atividades por dia e eu tinha que fazer todas as atividades por dia. E aí, essa sobrecarga de atividades não era só com relação a corpo, sabe? Era com relação à mente. E aí eu fazia uma coisa atrás da outra, e aí eu sentia que à noite eu já sentia que dava indícios que eu teria crise, porque meu corpo já não estava respondendo muito bem. Eu não estava muito disposta, me sentia cansada, mentalmente e fisicamente, e me dava um desgaste muito grande, sabe aquela fadiga? Eu sabia que atrás desta fadiga viriam as crises. E acontecia. Foi aí que eu comecei a me flexibilizar, tornar mais flexível do que eu já era, na verdade, que eu já estava fazendo esse processo de flexibilidade, de mudança de comportamento. E eu tentei ser mais flexível possível e continuo tentando ser mais flexível possível, acreditando que se eu não consigo fazer hoje, não é procrastinar, eu faço melhor amanhã com menos atividades. E olha que meu corpo sempre foi desta forma, hein? De reagir desta forma. Só que antes eu não me preocupava tanto. Não sei, com o passar do tempo eu fui me organizando um pouco mais e eu fui me preocupando mais. E aí eu queria fazer mais. Só que o mais também, infelizmente, por muitas vezes estava me prejudicando também. Então eu tive que me organizar novamente. Aliás, eu tento me organizar sempre, porque nem sempre aquilo que eu planejo dá certo. E é isto, quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem que se moldar a ele. Bom, os conflitos também de relacionamento. Ai, gente, por isso que a gente fala aqui, são estressores sociais com pessoas. Graças a Deus não tenho conflitos, porque o meu temperamento ajuda também, né? Ajuda. Mas a gente sempre tem dentro da nossa casa, né? Quando a gente se relaciona com uma pessoa no dia a dia. Então, qualquer discordância, qualquer motivo que te irrite um pouco, porque também não faz parte, né? Do seu temperamento, e aí são pessoas diferentes, discordam mesmo, isso é normal. E aí, gente, quando acontecia isto principalmente à noite, por isso que falam, né? Não discuta antes de se deitar, porque você não vai ter uma noite de sono reparadora. E quando a gente tem a síndrome de ativação mastocytária, é pior ainda. É muito pior, porque além de não ter uma noite de sono reparadora, a gente tem crises fortes, muito fortes. E aí eu fui percebendo que não valia a pena. É claro que situações específicas, não tô falando que eram brigas todas as noites, imagina, não é mesmo essa situação. Mas para quem, né, sofre disto, tentar mudar o seu comportamento. Porque isto é um gatilho poderoso para estimular mastócitos. Lembra do cortisol? Então, é um dos estressores. Gente, também com relação a problemas que a gente está passando na nossa vida pessoal ou até mesmo profissional.
Graças a Deus, quanto à minha profissão, eu não tive gatilhos com relação a ela, mas tem pessoas que têm, acredito que tenham, que não estão bem no trabalho, que tem problemas com seu chefe, tem problemas com amigos, né, de trabalho, colegas de trabalho, ou até mesmo o trabalho em si, que é bem desgastante, que gera até mesmo a sobrecarga de atividades, que eu disse também, né? Que geram pensamentos também negativos, né? Uma sobrecarga de estressores, né? Então, essa questão, para mim, que era bem forte e que eu fui através, que eu falo que a minha mudança de comportamento, que me ajudou muito e que me ajuda, é a oração, é a fé, é a certeza que tudo vai dar certo. É a esperança. Quando veio o gatilho, o estressor social do luto da minha mãe e também da doença do meu pai, que praticamente foi do ano passado para cá, né? Até mesmo começou em 2023, quando ela faleceu. E eu estava vivendo o luto, na verdade, de 2024 praticamente, né? Estava vivendo ainda. Então, os pensamentos também, né, que vinham com os estressores psicológicos, né, mentais. A descoberta da doença do meu pai, que havia voltado novamente no ano passado. Então, juntou vários estressores, né, com relação a luto, com relação à doença na família. Então, isso tudo gerava também pensamentos e sentimentos, sabe, bem negativos. E com a ajuda de Deus, eu entreguei, como sempre, entreguei a Ele tudo, né? Desde quando a minha mãe estava doente, antes de falecer, sempre entreguei muito a doença dela a Ele. Mas, como ser humano, a gente sempre, em alguns momentos, fraqueja. E eu vi que eu tinha que manter mais forte do que nunca, porque eu precisava recuperar a minha saúde. E é isso, gente. Quando a gente fala de nutrição do espírito, é isso. Por isso que não tem como desvincular essa nutrição com as outras do corpo e da mente. Tá tudo interligado. Então, foi, na verdade, o meu remédio. Foi, na verdade, o meu suporte, né? Eu tinha para onde correr, né? E eu vi que a minha fé tinha que se fortificar ainda mais do que eu já tinha, porque na verdade eu tinha que entender que estava tudo sob o controle dele e está, e não no meu, porque tem coisas que eu não consigo controlar, apenas ele. Gente, agora vem os estressores ambientais. Os estressores ambientais eu fui percebendo também, e olha só que doido, porque eu não associava. Eu fui percebendo que a poluição me fazia mal. Quando eu associei que quando eu sentia cheiros muito fortes de combustível do caminhão na estrada, eu passava mal. Vinha a crise. Eu percebi que os cheiros fortes de inseticida, por exemplo, eu estava um dia estudando e aí apareceu uma barata embaixo da minha mesa. Aí eu chamei pelo meu marido para ele matar essa barata. E ele pegou inseticida e ele jogou em cima da barata. Em vez de ele pegar, ele jogou inseticida. E eu estava lá estudando. E aí, como eu tinha que estudar e eu não queria parar,
eu fiquei no quarto, eu não saí do quarto. E aquele cheiro de tecido começou a me incomodar. E aí eu tive que parar realmente de estudar, porque começou a dar crise. E eu nem tinha ligado uma coisa com a outra. Quando eu passava, antes de dormir, produtos cosméticos, né? Até com cheiros não tão fortes, mas aquilo me gerava também a crise. E olha só, quando eu ia dormir, eu já sentia. Esse cheiro não tá muito legal, porque tava me dando um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Uma congestão aqui, um pigarrinho na garganta. E aí me dava uma moleza, sabe? Aquele desconforto também na nuca. Dito e feito, gerava crise. As temperaturas também. Nossa, as temperaturas eu demorei para entender. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que adora tomar banho bem quente. E eu sempre fui daquelas pessoas que adora dormir com cobertor grosso, pesado, mesmo estando assim, meio um clima meio assim, bem tranquilinho, sabe? Não tão frio. E mesmo assim, eu utilizava do cobertor. Aí eu fui percebendo que quando eu tomava banho muito quente, eu já sentia minha barriga inchar na hora. Eu achava que aquilo lá era por causa que eu tinha crises direto e que aquilo não afetava. Mas quando eu parei de tomar banhos muito quentes, eu melhorei. A minha barriga não inchou mais na hora. Quando eu parei de dormir com cobertores grossos e com pijamas grossos, porque eu sempre fui muito friorenta, né? Eu não tive mais crises, porque o cobertor grosso com o pijama de frio fazia com que eu, na madrugada esquentasse o meu corpo e aí eu tinha crises muito grandes de parecer que eu ia morrer, porque eu não sentia mais o meu corpo, eu transpirava demais, eu suava, suava, suava. E um dos gatilhos era o cobertor, era o pijama, porque esquentava muito o meu corpo durante a madrugada. Comecei a dormir agora não, já faz um tempo, com pijaminhas mais curtos e com cobertor mais fino. Melhorou muito. Não tive mais essas crises durante a madrugada. Gente, eu percebi também que as bebidas muito quentes e geladas provocavam crise. Eu pensava que era o chá que eu tomava, mas chás anti-histamínicos, por que provoca crise? Porque eram chás muito quentes. Agora o que eu faço? Eu faço chá, espero ficar bem morninho e tomo. Não dá mais crise. Água gelada, não tomo mais. Porque se estiver muito gelada, já começa a sentir a minha garganta. Parece que vai tampando, sabe? É o que acontecia também com chá muito quente. A minha boca também eu sentia. Mofo. Quando eu invento de limpar as minhas gavetas, eu não fico mais sem máscara. Eu uso a máscara. Porque eu tive uma crise muito forte quando eu tentei limpar as minhas gavetas, tirar todos os papéis que estavam acumulados de algum tempo já. E aí desencadeou uma crise muito forte. Bom, gente, agora falando sobre estressores fisiológicos. Quando eu comecei a perceber também que quando eu não dormia de maneira suficiente, quando eu dormia pouco, eu também acordava não tão bem assim, não tão disposta. Aquela sensação de fadiga,
de letargia, de fraqueza. Isso também afetava o meu dia a dia. E se acontecesse por vários dias, podia também acontecer de gerar as crises, de piorar os sintomas. O que eu percebi também, quando eu ficava muitas horas sem me alimentar, não com relação ao jejum noturno, sabe? Que a gente pode ficar até mesmo 12, 14 horas sem se alimentar da refeição anterior, da última refeição do dia até o dia seguinte. Para mim, até isto me fazia bem. Mas quando no meio do meu dia eu deixava de me alimentar, não almoçava direito, ou até mesmo pulava o lanche da tarde, jantava muito tarde, geravam as crises. E geralmente eu já sentia durante estes momentos, mas à noite vinha a crise forte. Também, quando eu percebia que fugia dos meus hábitos alimentares, mesmo não consumindo alimentos ricos em histamina, que liberavam mais histamina, né? Mesmo consumindo alimentos, né, que evitavam esta liberação, eu sentia que eu poderia ter crise, porque eu já tinha sintomas ao longo do dia. Quando eu fugia da minha rotina de hábitos saudáveis, eu tinha crise. Agora eu me programo muito bem. Agora eu sei o que eu posso estar comendo nesses momentos que fogem da minha rotina, o que eu devo fazer. Quando também eu tomava o medicamento que controlava essa histamina, em momentos onde eu já estava um tempo já sem me alimentar. Gerava também a crise, olha só que engraçado. E eu falava assim, gente, mas por que eu estou com crise? Sendo que eu acabei de tomar o remédio, parece que eu tomei o remédio, já me gerou os sintomas. Eu ficava indignada, porque era o remédio para evitar isto. Mas era pelo fato de praticamente não ter ingerido nada de alimentos, apenas pela cápsula, porque era assim, era questão de nem funcionar direito, ter resultado, né? Ter efeito do medicamento, mas era só de ingerir a cápsula, chegar realmente naquele estômago vazio, eu sentia que dava crise. Aí que comecei a fazer? Eu comecei a me alimentar e logo depois tomar o medicamento. Aí parou, passou. Olha só, roupas apertadas. Quando eu estou de top, sabe, de academia, que aperta um pouquinho mais, ou uma calça um pouco mais apertada, eu começo a comer algo, principalmente nas minhas refeições, e aí começa a dar sintomas. Hoje em dia, eu já chego da academia, ou até mesmo quando eu estou fazendo exercício em casa, eu costumo fazer também em casa, quando eu vou comer algo, eu já tiro o top, eu coloco uma roupa bem larguinha, tanto é que quando eu saio para comer fora, eu já sei que eu vou comer, então eu coloco, na verdade, não levo, né? Eu coloco uma roupa bem larga, tipo assim, que não me aperte muito, porque eu sei que eu vou passar mal. Também, quando eu comia tarde da noite, como aconteceu na minha última crise na véspera de Ano Novo, como aconteceu na minha penúltima crise na véspera de Natal.
Claro que nem se assemelha às crises tão fortes, porque eu aprendi a comer certo também mesmo nas vésperas. Então, por isso que não acentuaram tanto as crises. E pouco, né? A quantidade também interfere bastante por causa do processo de digestão, né? Mas mesmo assim, mesmo tomando enzima, DAO, porque eu sei que vou sair um pouquinho da minha rotina, né? Mesmo tomando medicamento anti-histamínico, que fazem com que não estimule os mastócitos também, junto com a fórmula do medicamento. Eu tinha crise. Eu tive as crises. Mas são crises que eu conseguia me recuperar logo. Eu não ficava o dia inteiro mal. Eu acordei bem até mesmo nos dias de Natal e Ano Novo. Assim, bem assim, um pouco zonza, mas foi me recuperando ao longo do dia. Foi ficando tudo bem. Não igual às crises passadas, que eu ficava o dia inteiro muito mal. Então, olha só quanta coisa para se observar, né? Mas a notícia boa, né, é que a gente consegue mexer em tudo isso, a gente consegue mudar os nossos hábitos, a gente consegue mudar o nosso comportamento através da nossa consciência, através da nossa observação, associação e autoconhecimento. Maravilhoso! Eu fico tão feliz de falar isso para vocês, porque se vocês conseguirem associar um pouquinho disso tudo na vida de vocês, caso vocês ainda estejam reagindo a muita coisa, saibam que muita coisa vocês conseguem reverter. Muitas coisas vocês podem silenciar. Essas muitas coisas são sintomas que eu entendo muito bem, que são péssimos, porque eu sentia isto. E eu não quero sentir desta maneira que eu sentia tão forte. Gente, a gente pode controlar estes estressores, sim, para que não estimule estes hormônios que podem prejudicar no nosso eixo HPA, que um desses hormônios é o cortisol, principalmente, tá? Outra dica também que eu dou, eu marquei tudo aqui no papel. Quando a gente recebe a receita do medicamento e aí a médica, cada um, né, recebe de uma forma diferente, né? No meu caso, como eu tinha crises muito fortes durante a madrugada, a minha médica pediu para eu tomar sempre à noite o meu medicamento que controla, né, estes mastócitos e controla também essa liberação de histamina. Só que aí eu fui percebendo que todas as minhas atividades que eram mais prejudiciais, né, que geravam mais gatilhos, mais estressores, que estimulavam mais a histamina, esses mastócitos, se eu colocasse, por exemplo, para muito tarde, ou até mesmo, como posso falar, além de ser tarde, eu esperasse muito para tomar o medicamento e praticamente já perdesse o efeito, entendeu? Porque eu já tinha tomado na noite anterior, eu ia tomar depois, praticamente 24 horas depois, porque era uma vez por dia, que era noite. Então, próximo à perda do efeito do medicamento, dá para entender? Então, atividades muito estressoras, próximo à perda do efeito do medicamento, geravam crises, porque eu já estava perdendo o efeito da medicação. Então, um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, eu ia tomar banho tarde da noite para dormir, sabe? E aí eu pensava em tomar o medicamento depois, porque não estava passando muito ainda o tempo que eu havia comido. Então,
eu já tinha associado realmente que eu não podia tomar, né, o medicamento com o estômago vazio, mas também não queria tomar o medicamento muito cedo. Eu queria esperar pelo menos 1 hora e meia, sabe? Que eu via que 1 hora e meia não dava reação, mas se passar de 2 horas dava reação, né? Com o estômago totalmente vazio, já tinha feito a digestão. Mas o que eu fazia? Então, eu comia cedo, né? Porque comer tarde para mim era péssimo, que já tinha associado isto. Eu comia cedo e aí eu deixava o medicamento para tomar depois de 1 hora e meia. Só que estava próximo já a perder o efeito. Aí eu ia tomar banho. Banho quente. Foi aí que fui percebendo o banho quente também, né? E aí tava frio. Eu não poderia deixar a água mais morna, porque eu ia passar frio no banheiro. Aí eu percebia que gerava crise. A barriga inchava na hora, como eu disse já. O que eu comecei a fazer? Nunca mais eu tomei banho à noite próximo à perda do efeito do medicamento. Agora eu tomo medicamento antes, espero 1 hora para fazer efeito e se eu quiser tomar banho antes de dormir, eu tomo já com o medicamento fazendo efeito novamente. Ou eu tomo banho à tarde, já que dá uma distância, né, até a perda do efeito do medicamento. Olha só, mudança de comportamento, associação aos gatilhos, aos estressores, observação. Gente, é isso, vida real, tá? Parece bobo, mas quando eu falo que a gente precisa se observar, como foi lá no início com os alimentos, com os sintomas, que a gente chegou no diagnóstico, quando a gente teve uma luz com relação ao profissional que falou sobre os alimentos, sobre os sintomas, e a gente foi associando com como aconteceu comigo. É a mesma coisa com relação a comportamentos, associações, observação, consciência, conhecimento. Conhecimento é libertador. O conhecimento gera liberdade. O autoconhecimento, a consciência, para que a gente se prepare para o nosso tratamento de maneira mais eficaz, mais eficiente. Gente, no próximo vídeo eu quero falar sobre os problemas fisiológicos que podem acontecer com relação à desbiose, com relação a problemas hormonais, com relação à metilação, tá? Que pode realmente prejudicar na síndrome de ativação massocitária e até mesmo na intolerância à histamina, tá? Que tem tudo a ver. Esses probleminhas que podem fazer com que libere mais mediadores também, que não consiga também degradar através da enzima de forma eficiente, ou até mesmo que aconteça com que problemas hormonais e até mesmo alguns tipos de bactérias, né, e até mesmo fungos, podem também estimular mais a liberação dessa histamina, tá? Mas aí acredito que vai ser um vídeo um pouquinho mais curto do que este, tá? E acho muito interessante, porque eu já passei por este processo, continuo passando, tá? Para fazer um tratamento mais específico. E acredito que isso vai ajudar muito a abrir um pouquinho a visão de vocês, para quando quiserem procurar ajuda, realmente que vocês já tenham este conhecimento, porque é muito importante vocês terem, tá? Para vocês observarem que vocês já estão no caminho certo e que tem tudo para dar certo, para que vocês consigam silenciar estes sintomas, para que não tenham mais essas crises que são enlouquecedoras, que são péssimas, que acabam com a nossa saúde, não só física, mas mental. Então, a gente precisa ter este conhecimento para que a gente consiga ter esta liberdade.
Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo.